Vamos mergulhar hoje numa conexão que, à primeira vista, parece improvável, até impossível. Com base na obra de Tiago S. Del Conte, esta análise vai explorar os paralelos surpreendentes e bem profundos entre a mitologia de Star Wars e os ensinamentos da Bíblia Sagrada. Olha, de um lado, Star Wars. Do outro, a Bíblia Sagrada. Parece que não tem nada a ver, né? Uma é uma saga de ficção científica, com batalhas no espaço e cavaleiros com poderes místicos. O outro é um texto sagrado fundamental para bilhões de pessoas. Mas como a fonte que estamos analisando sugere, se a gente olhar com um pouco mais de atenção, começam a aparecer temas em comum: fé, redenção e a ideia de um poder maior que guia todas as coisas. Então, a nossa jornada aqui se divide em 5 partes. A gente começa falando da força e da presença divina. Depois, vamos ver como o lado sombrio pode ser entendido como uma representação do pecado. Em seguida, o papel dos mestres e mentores, o poder incrível do amor e do perdão, e, para fechar, a busca por um propósito maior na vida. Ok, vamos começar pelo começo, né? Pelo conceito mais fundamental de todo o universo Star Wars, a força. A força, como a gente sabe, é descrita como essa energia que está em tudo e em todos, conectando a galáxia inteira. A análise que estamos seguindo traça um paralelo bem direto com o conceito bíblico da onipresença de Deus, uma presença que não só existe em todo lugar, mas que também age na vida das pessoas, oferecendo sabedoria e força. Mas e aí? Como é que alguém se conecta com esse poder? Bom, assim como os Jedi precisam meditar para sentir a força, a fonte destaca práticas espirituais bem parecidas. A meditação na palavra, como diz em Josué, a oração para buscar um norte, uma direção, como em Provérbios, e a comunhão, a troca de experiências com outras pessoas de fé, como em Hebreus. São todas formas de fortalecer essa conexão com a vontade e a presença divina. Agora, vamos virar a moeda. Porque se a força tem um lado luminoso, ela também tem um lado sombrio. E aqui que a analogia fica, nossa, ainda mais interessante. A questão que fica é, o lado sombrio é só um mal de ficção científica, um vilão para a história? A análise sugere que não. Na verdade, ele funciona como uma metáfora muito poderosa para o pecado, para a tentação, aquela luta universal que todo mundo enfrenta. E essa citação do Yoda é genial, porque ela descreve perfeitamente essa espiral de queda. É um mapa da jornada do Anakin Skywalker. O medo que ele tinha de perder quem amava o levou para a raiva, depois para o ódio, e o resultado foi sua transformação em Darth Vader. É um alerta bem claro sobre como as emoções negativas, quando a gente não lida com elas, podem nos corromper completamente. E aí, em total contraste, vem a perspectiva bíblica, que oferece uma esperança. Essa passagem de Coríntios reconhece que a tentação existe, sim, mas ela também afirma que ninguém passa por algo que não possa suportar. E que sempre, sempre existe uma saída, um escape. Enquanto o caminho do Anakin parece sem volta, aqui a promessa é de que a força para resistir está sempre disponível. E isso nos leva a um ponto fundamental. Ninguém percorre essa jornada sozinho. Tanto em Star Wars quanto na Bíblia, a figura do mentor, do guia, é absolutamente crucial. E essa tabela aqui deixa essa semelhança muito clara. Olha só, de um lado, mestres Jedi como Yoda e o Obi-Wan, que buscam sabedoria na força para treinar seus aprendizes. Do outro, líderes como Moisés e Davi, que se baseiam na palavra de Deus para guiar o povo. O papel, no fundo, é o mesmo, servir como uma fonte de sabedoria, de orientação e de exemplo para superar os maiores desafios. Agora, a gente chega num dos temas mais poderosos que une essas duas narrativas. A ideia de que mesmo a escuridão mais profunda pode ser vencida pela força do amor e do perdão. Redenção é uma palavra com um peso enorme, né? É a ideia de ser salvo, de ser resgatado de um erro, de um caminho ruim. E o exemplo mais famoso de toda a saga Star Wars gira em torno exatamente desse conceito. Pensa bem, o clímax da trilogia original não é uma vitória militar, não é uma nave explodindo. É uma vitória do coração, é o amor incondicional do Luke pelo pai, que finalmente consegue quebrar o domínio do lado sombrio sobre o Anakin Skywalker. Aquele ato final de se sacrificar para salvar o Luke, essa é a redenção dele. E isso espelha de forma muito direta o princípio cristão da redenção, através do amor sacrificial e da graça. E essa passagem do Evangelho de João parece que captura a essência desse momento. O amor sacrificial é colocado como a maior forma de amor que existe, um valor que a gente vê de forma muito viva no ato final do Anakin, provando que aquela luzinha dentro dele nunca se apagou de verdade. Para amarrar tudo isso, a gente chega na busca que, no fim das contas, é universal.
a busca por um propósito, por um destino que faça a vida ter sentido. Personagens como Luke Skywalker e a Rey, eles sentem um chamado, sabe? Aquela sensação de que estão destinados a algo maior. E essa ideia de ter um propósito, um plano para a vida, conversa diretamente com promessas bíblicas, como essa de Jeremias, que fala sobre planos divinos de esperança e de futuro. É a noção de que a vida não é só uma série de acasos, mas parte de um plano maior. E aqui está a diferença crucial. A jornada do Luke é toda sobre aprender a confiar na força, a seguir o caminho que se apresenta para ele. Já a queda do pai dele, o Anakin, começou exatamente pelo oposto, por um desejo desesperado de controlar o destino, de evitar a dor a qualquer custo. É aquela tensão clássica entre ter fé e tentar controlar o que não se pode controlar. E assim, a análise nos deixa com uma pergunta no ar. Seja através de uma energia mística que une a galáxia ou de uma fé divina que oferece propósito, a busca por uma força que nos guie, por significado e por redenção é uma jornada realmente universal. A grande questão que ecoa através das estrelas e através do tempo é: onde é que cada um de nós encontra a sua força?